Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos hoje estudar a circunferência. A circunferência é o lugar geométrico plano dos pontos equidistantes de um único ponto. Ou seja, na nossa representação aqui, olha, o que seria essa nossa circunferência? Seriam esses pontos, olha, que mantêm a mesma distância de um único ponto. Assim, a gente consegue visualizar a construção geométrica da circunferência. É importante a gente ter em mente que circunferência é diferente de círculo, ok? Circunferência aqui, olha, que é o que a gente vai estar estudando, vai ser a linha que limita o círculo, ou seja, a circunferência não tem área. Já o círculo, além da circunferência, é toda a região interna. O círculo, sim, tem área. Ok? Então, o que a gente vai estar estudando aqui é a circunferência. É só o contorno desse círculo, ok? Bom, na nossa representação aqui, olha, o que acontece? A gente consegue visualizar aqui que esse ponto, né, que vai ser equidistante de todo o conjunto de pontos que forma essa circunferência, nós chamamos de centro, ok? Vou até colocar aqui, ó, letrinha C. Nós chamamos de centro da circunferência. O centro essa distância, né, do centro da circunferência a qualquer ponto, tá? Da circunferência, nós damos o nome de raio. Bom, isso aqui é só voltando mesmo em conceitos básicos da circunferência. O que nos interessa aqui agora é visualizar a equação da circunferência. Bom, pegando um ponto qualquer aqui na circunferência, esse ponto em relação ao centro aqui, olha, trabalhando com as distâncias dele aqui em X e trabalhando com essas distâncias aqui em Y, a gente consegue visualizar um triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, a gente consegue chegar à equação reduzida da circunferência. Por exemplo, quem que é a nossa hipotenusa aqui? Olha, é o R. Então, nós vamos ter que R2 vai ser igual a... Nós temos que a hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, olha só. Quem que é esse... Pegando esse cateto aqui, olha, de baixo. Qual que é a medida desse cateto aqui? Vai ser a distância X menos a distância XC. A distância do X do centro, né? Então, nós temos X menos XC ao quadrado. Mais o quadrado do outro cateto aqui agora. Qual que é a medida desse cateto aqui? Vai ser Y menos o YC. A gente acha exatamente esse pedacinho aqui do retângulo. Ou seja, menos YC ao quadrado. Essa equação que a gente chegou aqui, olha, é a equação reduzida da circunferência. Então, aqui, olha, nós temos a equação reduzida. Que é muito simples, né? A dedução dela é basicamente trabalhando com esse triângulo retângulo formado entre o centro, um ponto qualquer, né, na circunferência, e as distâncias, puxando as distâncias aqui em X e em Y. Ok, o nosso centro aqui, né, vai ser quem? O X do centro e o Y do centro. Então, nós temos aqui como centro, são os elementos principais aqui da circunferência, né? Nós vamos ter ali que R vai ser o raio. Lembrando que o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, ok? Vamos ver aqui um primeiro exemplo, trabalhando com essa equação reduzida. Nós vamos ter aqui a seguinte situação. Vamos ajustar aqui, ok. Monte a equação reduzida da circunferência com centro no ponto
2, 4 e que limita um círculo de área 9π unidades de área. Bom, o que nós temos aqui? O que foi nos dado de informação nesse enunciado? Primeiro, que a área do círculo, né, limitado por essa circunferência é igual a 9π. Nós sabemos também que a área do círculo é πr2. Se nós compararmos essas duas áreas aqui, olha, nós vamos ter que πr2 igual a 9π, ok? Porque nós estamos lidando aqui com uma circunferência que está sendo, um círculo, né? Que está sendo limitado por uma circunferência específica, que nós vamos estar tentando buscar aqui a equação reduzida dela. Aqui, olha, o π, eu vou poder cortar com π, então nós vamos ter o que? R2 igual a 9, e aí a gente consegue achar o raio. Então, o raio dessa circunferência que a gente está se referindo é 3. Aqui, olha, como eu tenho um quadrado, seria mais ou menos 3, mas a gente não está trabalhando com comprimento, então nós vamos trabalhar com módulo, né? Ou seja, somente valor absoluto. Bom, tendo raio e tendo o centro, né? Nós sabemos aqui, olha, que o centro é 2 e 4. Isso aqui também foi informação do problema. Tendo o centro, tendo o raio, eu consigo montar a minha equação. Ou seja, como que vai ficar? Voltando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar. Nós temos que a equação reduzida é o raio ao quadrado vai ser igual a x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado. Ou seja, a partir do momento que nós identificamos o raio e identificamos o centro, é só trabalhar substituindo mesmo, né? X menos o x do centro. Quem que é o x do centro? 2. Isso aqui ao quadrado. Mais y menos o y do centro. Quem que é o y do centro aqui? 4. Ou seja, menos 4 ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. O raio ao quadrado dá quanto? 9. Ou seja, tá aí, olha, a equação reduzida da circunferência que limita um círculo de área 9π e que tem o centro 2, 4. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, nós estaremos resolvendo mais alguns exemplos da circunferência. Até o próximo vídeo.